Olá, meu nome é Pedro Henrique Oliveira, eu faço o curso de Educação Física Bacharelado na Universidade Federal de Uberlândia e, juntamente com meu amigo Bruno Alves Souza e o professor Ricardo Drews, fizemos essa pesquisa com o título Análise da produção científica sobre o fornecimento de feedback de vídeo na aprendizagem de habilidades motoras. Bom, um número considerável de estudos tem mostrado que diferentes fatores afetam a aquisição de habilidades motoras. E um desses fatores é o feedback extrínseco, pode ser considerado como todo tipo de informação produzida por uma resposta motora e recebida pelo executante durante ou após o movimento. O feedback de vídeo é uma forma de feedback extrínseco que se utiliza do vídeo para auxiliar no processo de aprendizagem de habilidades motoras. Ele mostra a dinâmica do movimento dos próprios alunos em detalhes que antes eram fornecidas verbalmente apenas pelos professores. Alguns estudos têm sido realizados analisando a produção científica sobre o feedback extrínseco, mas nenhum deles incluiu especificamente uma avaliação sistemática sobre os efeitos do feedback de vídeo na aprendizagem motora. E todos sabemos que é de extrema importância aperfeiçoar para possibilitar também a avaliação e a construção de todos os temas abrangentes nessa área. O presente estudo teve como objetivo analisar a produção científica sobre o fornecimento de feedback de vídeo no processo de aquisição de habilidades motoras. A metodologia, utilizamos bases de dados eletrônicas para coletar os artigos. Foram eles na Medline, via PubMed, Web of Science e Scopus, cruzando os termos como palavras-chave como Motor Learning, Skill Acquisition e Video Feedback. As buscas dos artigos ocorreram no mês de março de 2023. Tivemos também critérios de inclusão e de exclusão para eleger os artigos que fariam parte do estudo. Foram considerados para análise somente artigos originais, ser publicados até a data de março de 2023 e apresentar o descritor no título, resumo ou palavras-chave. Os de exclusão não apresentar o texto integral dos artigos pelo meio online, não apresentar testes para avaliar a aprendizagem motora e análise de livros, capítulos de livros, teses, dissertações, artigos de revisão também não foram considerados. Dois pesquisadores, de forma independente, selecionavam os artigos e, caso houvesse discordância na seleção desses artigos, um terceiro pesquisador entrava e validava ou não o artigo. A análise inicial constou com a leitura dos títulos e resumo de todos, e todos os artigos selecionados pelo resumo foram examinados na íntegra. Os dados referentes à produção científica, período temporal, características das amostras e habilidades motoras foram colocados em uma planilha no Excel para posterior análise. Os dados foram analisados com base nas estatísticas descritivas dos valores absolutos e relativos. Os resultados. Foram identificados 86 artigos, destes, 37 eram duplicados e foram excluídos. 17 estudos também foram excluídos pela análise dos títulos e resumos, e 32 artigos, então, foram incluídos nessa revisão. Aqui ao lado podemos ver no gráfico que a partir de 2016 teve uma crescente na procura desse tema, então, e antes não tinha muita artigo publicado sobre este tema, sobre o feedback de vídeo. A faixa etária dos participantes, a maioria foram feitos com adultos, entre 18 e 59 anos, depois com crianças, seguido por adolescentes e somente um com idosos. As habilidades motoras mais analisadas foram ginástica, com 9 artigos, natação com 6, arremesso de bolas com 4, igualmente com levantamento de peso. As perguntas, os problemas de pesquisa. O que mais teve foi o fornecimento do feedback de vídeo. Fornecer ou não fornecer o feedback de vídeo? Comparações entre o feedback extrínseco, o feedback de vídeo, entre outros. Seguido por autocontrole de feedback de vídeo, a pessoa controlava quando ela receberia o feedback. E, por último, o fornecimento de feedback de vídeo versus o fornecimento de outros fatores, como a prática ou o verbal. Então, em resumo, os resultados principais, o fornecer feedback de vídeo mostrou sim beneficiar a aprendizagem motora, e fornecer feedback verbal com o feedback de vídeo também levou ganhos na habilidades motoras, principalmente na ginástica e na natação, mas por sua vez, os benefícios do autocontrole de feedback do vídeo não foram corroborados, em sua maioria na análise de aprendizagem e na aquisição de crianças. A discussão foi verificado que houve um aumento de estudos nessa temática na última década, como disse, e a partir dos resultados preliminares podemos inferir que o feedback de vídeo teve um efeito considerável na aprendizagem motora em diferentes faixas etárias, mas, entretanto, percebemos que em alguns estudos o feedback de vídeo não afetou a aprendizagem motora. E, então, concluindo, os resultados permitem concluir que houve um aumento, né, de estudos analisados e também
que futuras análises comparando a condição e a prática, forma e fonte de feedback extrínseco são necessárias para entender de maneira mais robusta os efeitos do feedback de vídeo na aprendizagem motora. É isso, as referências. Obrigado.